Bom, meus irmãos, então nós vamos trabalhar com vocês hoje. Estamos começando naturalmente e a primeira coisa que nós vamos fazer, antes vamos ler o texto da Escritura que a gente tem, né, que é Lucas, só um minutinho, é Lucas 1, 26 a 37, Lucas 1, 26 a 37, eu vou pedir ao meu irmão Dimas para ficar de pé, ele lê esse texto para nós, Dimas, e vou pedir ao meu irmão Mateus, você lê para nós Lucas 2, de 1 a 7. Então vamos começar esse primeiro, Lucas, Dimas, 1, 26. Tá? Abre sua Bíblia com a gente aí. Lucas 1, 26 a 37. 11 versículos. Previsto o nascimento de Jesus. Verso 26, né? Até qual número, reverendo? 26 ao 37. 22, 6 a 37. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo já este o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Tá ótimo, obrigado. Lucas 2, de 1 a 7. Naqueles dias foi publicado o decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, na cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, e enfaixou e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Obrigado. Ô, João, apaga essa luz aqui para mim, João. Então nós vamos lembrar o seguinte: a semana passada nós aprendemos a desenhar a Palestina. Foi? Então, como é que a gente pode desenhar? É simples, muito simples, né? Então eu instruí aqui e até ilustrei, depois vocês vão ver, eu mandei também para alguns, né? Eu tive 2 alunos aqui, que é um casal muito distinto e muito inteligente, obviamente, então eles fizeram isso. Mas, então eu me lembro que então eu falei com vocês, só para recordar e lembrar vocês, porque muitas vezes quer fazer uma palestrazinha, e aí, Mateus, como é que eu posso desenhar, Mateus, agora é o Mateuzinho lá também, né? Como é que eu posso desenhar a Palestina? Então eu disse, olha, você deve, naturalmente, né, fazer um J, porque Jesus é o nome mais importante, né? Então você faz um J mais ou menos assim, na folha, né? Porque fazendo um J, começando aqui e terminando aqui, você já tem o esboço básico da terra da Palestina.
qual seja aí esta realidade aqui. Então, aqui do lado de cá, você já tem a terra da Palestina. E essa parte aqui, você já desenhou o mar Mediterrâneo. Então, olha só, que coisa mais fácil da gente fazer dessa modo, né, Priscila? Então, é simples. Se eu pedir desenho a Palestina, já sabe que é o J, que é Jesus, o nome mais importante naquela terra, você já fez isso aqui. Aí você pergunta, mas e aí? Aí você fala, olha, Jesus em grego começa com I, ou também em latim, né? Jesus, né? Então nós temos em hebraico, Yeshua também, I, tudo I. Aí você fala, aí Paulo, para você desenhar a Palestina, você que gosta desse negócio também de história e geografia, aí você põe o I do lado do J, dividindo essa parte da terra aqui, certo? Aí você faz um I, então é um I, né? Põe aqui o I. Então pronto, aí você já tem até o Rio Jordão já sem querer, né? Já tem o Rio Jordão aqui. Olha só que coisa mais fácil. Tá dando para ver aí, Raquel, querida? Tá dando para ver? Você vai desenhar depois para nós? Vai. Eu vou até pedir aqui a Larissa para ele levar para você aí, né? Ô Larissa, leva para a Raquel lá, para depois no final ele me entregar. Então... Quando você fala terra da Palestina, não é Israel de hoje, né? Não. É o que era lá. É o que era lá, Se bem que... O Israel de hoje está diferente. Não, o Israel de hoje continua, do ponto de vista geográfico, ele continua assim. Agora, tem algumas mudanças, por exemplo, como tem os palestinos na região de Gaza, né? Tem aqui em cima a Síria, então aqui houve algumas mudanças. Mas, no geral, essa aqui é mais mesmo, como você bem falou, na época de Jesus Cristo, né? Então, então nós temos aqui. Agora, você sabe que o Rio Jordão, ele termina num mar, né, que está morrendo, e já tem 2 mil anos que está morrendo muito mais, né, que é chamado Mar Morto. Então você faz aqui um marzinho aqui assim, pronto. Aí você tem até o Mar Morto. E você lembra que Jerusalém está bem pertinho, né, Patrícia, do Mar Morto, está bem aqui assim, pronto. Agora você já tem até o lugar, até a cidade que o nosso Redentor morreu, né. Então aqui em cima, né, Leandro, tem aquele lugar que você teve lá, comeu um peixe lá, com certeza, porque todo mundo vai lá, como aquele peixe lá de São Pedro, né? Então, aqui tem o Mar da Galileia. Então, pronto, aí você já tem a Palestina desenhadinha. O Mediterrâneo está aqui, né? Aqui está a terra de Israel, então, portanto, aqui o Mar Mediterrâneo. Então, você tem. E aqui fica o Egito, né? Para onde nós vamos ver agora o que aconteceu quando Jesus nasceu. Então, a primeira parte do nosso trabalho vai ser este aí, né? Então, só um minutinho aí. Isso. Então, aqui nós vamos ver o que aconteceu no nascimento de Jesus. Né? Nós temos ali aquela marca roxa, né? Onde nós estamos vendo a região que, naturalmente, Jesus vai sempre ir e voltar. Entretanto, nós temos aqui, no ponto que nasce lá em cima, né, daquela parte lá em cima, a cidade de Nazaré, né? Então, naquela cidade de Nazaré, deixa eu abrir, acho que abrir é melhor, aqui, ó. Pronto, isso. Então, lá em cima está Nazaré. E aí, José e Maria saíram lá de cima, né, e vieram, de maneira que eles puderam... com Jesus ainda no ventre de Maria, porque ela estava grávida. Você viu que o evangelista fala claramente, né, que devido a um decreto, né, dos governadores lá, dos políticos lá, então ele sai de Nazaré com Maria e vem então para fazer o censo, né? E aí ele chega aqui a Belém, né? Belém de Judéia, onde está aqui, e aqui Jesus nasce, né? Nasce naquela circunstância que Lucas coloca. Depois, quando Jesus nasce, você lembra que vai ocorrer o seguinte: nós temos aqui, aqui nós temos algumas cidades que eram vizinhas de Nazaré, né? Algumas dessas cidades, Caná, que está aqui onde Jesus fez o primeiro milagre dele, né? Aqui nós temos Corazim, Cafarnaum, que está aqui, à beira do lago aqui, Caná, e Nazaré está aqui, ó. Nazaré, onde, né, de fato morava o Senhor Jesus. Aqui tem um tipo de desenho
ou imagem, como é mais ou menos o que aconteceu com José, quando ele realmente, com Maria, ainda grávida, vai em direção a Belém. Por que tem que ir para Belém? Quem sabe? Era o censo. Era o censo. De Belém. Isso, Miqueias. O profeta Miqueias fala: e tu, Belém Efrata, terra de Judá, porventura, né, você é tão insignificante? E ele fala: não, porque de ti me sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então, muito bem, exatamente. Então, nós temos essa versão que o profeta disse isso. Então Deus cumpre a sua palavra nos detalhes. Quando Quirino, né, quando aqueles homens importantes lá fizeram aqueles decretos, eles não sabiam que estavam cumprindo as escrituras. Eles estavam fazendo, eram humanos, porque o homem sempre pensa que Deus está alienado da sua realidade, que Deus está para lá, né, mormente nosso século, mas eles se enganam, porque o Senhor controla o mínimo pequeno espaço desse planeta. Um teólogo disse que Deus, se Deus não controlasse até um pequeno célula, que ele nem dormiria, né? Porque Deus tem que governar tudo. Se ele é Deus, ele tem que controlar. Então, essa verdade tão maravilhosa que a gente percebe. Aqui está uma cidade semelhante, né, àquela que Jesus morava, né? Entretanto, essa cidade aqui é Cafarnaum. Mas eu procurei até caçar alguma informação arqueológica, ou alguma foto, alguma coisa assim, algum desenho, mas o que eu pude ver é só isso aqui. Isso aqui é mais ou menos, né, um tipo de casa, um tipo de lugar de reunião. Então a cidadezinha semelhante a essa. Essa aqui é Cafarnaum, que está bem ali à margem do lago de Genezaré. Aqui nós temos um tipo de casa que possivelmente era o tipo da casa onde Jesus morava com sua família. Então essa construção era a construção comum das pessoas mais pobres. E quando Jesus nasce, vocês lembram? E ele vai para ser apresentado no templo, e ele tem que ser remido, todo israelita, desde a época de Moisés, quando o anjo da morte passou para matar todos os primogênitos. Dali em diante Deus disse: todo primogênito será meu. Então tinha aquele primogênito ser oferecido a Deus, mas Deus não aceita sacrifício humano. E então o Senhor gloriosamente estabeleceu a morte de um cordeiro no lugar do homem, para remir assim o primogênito, para que a família continuasse dependendo da ordem divina. E nesse sentido, então, Jesus é o primogênito, ele vai ser remido. Mas ele não tem, o pai e a mãe não tem dinheiro para comprar um carneiro. Então ele dá 2 pombinhos, o mais barato. O nosso Redentor foi remido ao menor preço, ao preço do mais pobre, porque isso também é glória da nossa salvação. Que glória é a nossa salvação! Se você olhar os grandes criadores, os grandes homens de religião do mundo, você vai ver que Buda, por exemplo, Buda era nababesco, o pai dele era riquíssimo, até os 18 anos Buda era mulherengo, era um homem que queria prazer e mais prazer, e depois inesperadamente passa por um cataclisma mental, entende? E aí resolve ser uma pessoa que acredita que esse mundo é nada, que é o nirvana, que isso aqui não existe, isso é mera aparência. Então ele resolveu criar essa doutrina que o homem pode fazer é olhar para o umbigo, é umbigo nada, e aí mergulha-se no nada. Pois bem, você vai olhar Maomé, né? Maomé também é um poderoso, é alguém que casa com uma viúva, né? E que depois resolve ter mais mulheres, e que então agora resolve pegar a Sharia, a espada, e impor pela sua força da espada a sua religião. E você vê que o Redentor, o Senhor Jesus, vem pelo caminho da humildade, o caminho menor que existe, e assim te vê o nosso Redentor. Então ele morava com certeza numa casinha semelhante a esta, na época em que ele veio a este mundo. Aqui nós temos então agora, isso aqui já é um pouco mais detalhada, mais ou menos uma imagem de Belém de Judéia, né? Quando agora Jesus chega a essa cidade. Então Belém da Judéia é mais ou menos exatamente isso aqui, né? De acordo com a arqueologia, os estudos que foram feitos. Então a gente tem essa vista aqui. Então nós estamos trabalhando com geografia e arqueologia bíblica, então andando pelos caminhos que Jesus. Então Maria chega aqui, e aqui nessa cidade
a gente tem então o nascimento do Redentor. Aqui nós temos então Belém e a igreja moderna, onde supõe que ter sido o local onde Jesus nasceu. Então a gente, quando vai geralmente fazer algum turismo naquelas paragens lá do Oriente, a gente fala Oriente, né, porque são do lado de cá, mas naquela região lá a gente visita a igreja do nascimento de Jesus, onde tem uma cripta que fala ali, os irmãos, uma cripta parece, né, um local de pedra, é um tipo de gruta, e até tem uma estrela no chão lá, e diz que ali Jesus nasceu. Claro, a gente não acredita assim tão fechadamente, porque todas as informações assim tão detalhadamente fixa, não é uma coisa assim comprovada cientificamente, não há assim prova. Graças a Deus, Deus não quis que fosse assim, exatamente pela idolatria do homem, né? Então o homem ia idolatrar assim, de uma maneira mais fechada, mas adora ainda, né? O homem ainda continua nesse mesmo lugar. Mesmo aqui no Brasil, a Igreja Universal vai lá para o Monte Sinai, levar nome de vocês, nós não, do primeiro corta, né? Levar nome das pessoas, né? E geralmente a pessoa que pede o pedido, pôr até $1 dentro do pedido também, dentro do envelope, põe lá, né? Para ajudar o missionário a levar lá e colocar lá no Muro de Jerusalém, né? O nome do seu lá nas brechas do Muro de Jerusalém, né? Então é um tipo de idolatria crassa, boba, né? E alguns evangélicos até se batizam lá também, né? E alguns trazem até água para batizar as crianças aqui no Brasil, né? Eu já tive um episódio quando era mais jovem, né? Que a pessoa trouxe um litro de água do Jordão. Eu tinha acabado de estar lá, né? na Palestina, e a pessoa chegou com um litro de água do Jordão para batizar o neném, o netinho. Eu disse, olha, não vou batizar não. Com essa, não, mas ele trouxe de Jerusalém para batizar do Rio Jordão, para você batizar o menino. Eu disse, não vou batizar não. Aí eu perguntei, escuta, vocês fizeram exame dessa água? Porque o Jordão naquela época era o rio mais poluído da Palestina. Ela disse, não fizemos não, então pior ainda, aí é que eu não faço mesmo. Bom, eu não faço por 2 motivos. Primeiro, porque dá valor a essa água, eu vou equivocar-me, né? Porque não tem que fazer isso. E o segundo é que realmente isso não era convidativo e tampouco era recomendável. Bom, oi querida. Eu não pesquisei, estou só me lembrando aqui. Tá. Nesse local da igreja da Natividade lá em Belém, é uma igreja ortodoxa. É ortodoxa. É sim, é ortodoxa. E ela tem várias luminárias que lembram muito feitos de Natal, das árvores de Natal. Exatamente. Bolas vermelhas, verdes. Então, eu não sei se isso, Natal veio disso, ou como é que é, mas parece que você entrou dentro de uma árvore de Natal. É verdade, é verdade. E aqueles sacerdotes, né, os ortodoxos, eles tudo em barba, com as barbas pretas assim, a gente dá até medo da gente. É uma igreja escura. E outra coisa que é interessante falar também, que é o seguinte, Belém faz parte da terra dos árabes. Isso. Então tem um muro cheio de cerca. Eles não deixam judeu entrar fácil lá na cidade, não. A cidade é dividida entre os cristãos, né? Porque a maioria em Belém parece que permanece como cristãos ainda. Essa parte, eu me lembro que a gente foi no mundo e tinha que levar passaporte para conseguir ir lá visitar essa igreja. Mas desse jeito, é desse jeito mesmo. E então, Belém é uma cidade, ali tem judeu, cristão e muçulmano. A mesma coisa de Jerusalém. Inclusive Jerusalém, é tão interessante, doutor Ricardo, é tão interessante que Jerusalém tem 3 dias de guarda, né? A sexta-feira os muçulmanos guardam como dia santo, né? O sábado os judeus guardam como dia santo e o domingo os cristãos. É a única cidade do mundo que tem 3 dias de guarda semanal. É incrível, né? Mas é uma realidade que a gente vê naquela região, Liana. Obrigado pela contribuição. Então nós temos aqui também uma manjedoura, que segundo alguns arqueólogos, eles acreditam que seja mais ou menos o estilo onde Jesus foi colocado quando nasceu, né? Então ele foi colocado. O Lucas diz que ele foi, Larissa, envolvido em panos humildes.
o evangelista Lucas, para mostrar que não tinha uma manta dessa natalina, cheia de coisa linda, né? Não, ele foi envolvido em panos pobres. Maria não teve condição de fazer o enxoval de neném, como vocês, graças a Deus, poderão fazer, né? E tem feito, meus irmãos. Mas o nosso Redentor não teve isso. Ele foi envolvido em panos humildes mesmo, em panos de pessoas pobrezinhas. E assim, é glória, é glória, é glória, é glória, infinita glória, o nosso Redentor ter vindo a este mundo, né? Bom, a gente então vê aqui também a visita dos magos. Agora, os magos, a gente fala, é natural que no cristianismo roda como 3 reis, não é 3 reis, ninguém sabe o número, né? Eles denominam 3 porque ofereceram ouro, né? Ouro, incenso e mirra, né? Essas 3 ofertas aqui. Por causa dessas 3 ofertas, então eles naturalmente acreditam que pudesse ser assim. Alguém coloca um dos magos, não é? Não sei se o nome dele e agora? Que era negro, né? Era negro. Mas, na verdade, o negro está mais para a África, enquanto que os magos devem ter vindo do Oriente, que está associado mais para a Babilônia, para a região da Babilônia, de Nínive, daquele lado de lá para cá. Então, na verdade, a gente não tem tanta convicção, mas para poder tornar a coisa um tanto mais palatável em um mundo onde as pessoas defendem muito quanto o preconceito, eles então colocaram ali essa imagem também. Bom, o fato, irmãos, é que o que a gente vai depreender com a graça de Deus é exatamente que esses magos vêm trazer lições também, à luz da palavra de Deus, muito significativa. Ora, Jesus vem e aí, o que acontece? O nosso Redentor chega, ele nasce em Belém e acontece que Jerusalém não está esperando. Quando os magos chegam em Jerusalém para informar, Herodes fica apavorado. Jerusalém é alvorotada, porque não está esperando o Messias. Enquanto que os magos vêm do Oriente, né, para cá. Vocês lembram bem que essa vinda dos magos pode estar associada, e grande parte de estudiosos bíblicos acredita piamente nisso, que foi um ensino de 500 anos, permanente, na Universidade de Babilônia. 500 anos, porque Daniel disse lá que um dia apareceria a estrela de Jacó. Daniel morreu 500 anos antes, mas 500 anos depois, então veja só, 500 anos, os magos seguem a estrela e vão a Belém, pela palavra de Daniel. Você vê como a palavra de Deus permanece, mesmo no mundo gentílico, no mundo que não é o mundo do povo de Deus, e aí surpreende o próprio povo de Deus, não é? Porque quando chega em Belém, eles não estão esperando o Senhor Jesus, e chegam os magos, cadê o recém-nascido rei dos judeus? Estava lá um rei prepotente, um rei perverso, que matava as crianças, um rei que de fato era prepotente, né? Era horrível, que era impostor, porque ele não tinha sangue, ele tinha sangue idumeu, ele era de Edom. Herodes era de sangue idumeu, entende? Ele era impostor, era um rei que dominava, mas que não tinha direito de domínio, tal como Satanás, muitas vezes toma a vida das pessoas e controla a vida das pessoas. Então você vê essa glória que há em Jesus Cristo, que o verdadeiro rei é perseguido pelo rei perverso e impostor, não é? E também os magos que vêm do Oriente, e a gente vê os escribas. É o terceiro grupo a quem os magos perguntam, cadê o recém-nascido? E eles falam, eles citam a Bíblia, eles conhecem a Bíblia. Eles dizem, olha, está escrito que em Belém. Então os magos vão em direção a Belém. Eles sabem, mas eles não foram. São aqueles, Cristiana, que sabem o caminho, mas eles não se metem no caminho, eles não vão para o caminho. Ah, meus irmãos, quantas pessoas neste mundo, e quem sabe estarão nos ouvindo, são pessoas que já conhecem muito sobre Jesus, mas não conhecem o Filho de Deus. Isso é possível, a gente ser presbiteriano, a gente ser batista, a gente ser de uma igreja evangélica, mas ainda não ser do Filho de Deus. Essa é uma tristeza que bate o nosso coração. Pessoas que são formalistas, pessoas que são religiosas, pessoas que vão à igreja para cumprir alguma, quem sabe, para apaziguar Deus, para poder agradar esse Deus que eles nem conhecem. Meus irmãos, o que importa não é que você saiba muito sobre Ele, mas que você conheça Ele. E como é perverso isso. E como isso pode ser tão, sabe, desastroso para a nossa vida.
É por isso que a gente vê uma quantidade imensa de crentes, irmãos, que levam a vida na mornidão espiritual. Não lê a palavra, não tem prazer de ler a Bíblia, de orar, sabe, de conhecer, sabe, de amar a Deus com entendimento. Entendimento, sabe, é isso aí. Jesus, o Novo Testamento é o livro do entendimento, irmãos. Se você ama Jesus de coração, você diz que ama. Você ama Jesus de força, que você faz uma força para chegar aqui. Você passa por tanto lugar aí para chegar aqui. Você ama Jesus de força. Você ama Jesus da sua alma, do seu sentimento. Você se emociona com o nome de Jesus. Mas quando você é requerido amar a Deus do seu entendimento, você é zero nisso aí. É zero. Porque você sabe que Cristo é Salvador e nada mais. Isso até o demônio sabe. A tua cultura de Cristo não ganha nem do diabo para você, para eu te advertir. Não ganha nem de Satanás, porque você não sabe nada de cristologia, nada do Filho de Deus. Você meramente sabe falar que ele é Salvador. E até combate doutrina. E diz que doutrina nem é de Deus. Porque você não é de Deus. Porque aquele que é de Deus observa a sua doutrina. Tem paixão pela palavra. Tem paixão e arde pelas Escrituras. É assim que é. Então, meus irmãos, essas são lições preciosas, né? Mas aí, quando Jesus nasce, você lembra que teve um homem, né? Herodes, chamado o Grande, e aqui nós temos um busto que foi descoberto. Isso aqui é arqueologia mesmo, né? Foi descoberto, atribuído a esse magno homem que era o principal e que dominava toda aquela região. Depois morre e aí divide o reino dele em 4 tetrarquias. Aí vem Herodes, o primeiro dele, chamado o tetrarca, porque herda do pai toda aquela parte central ali. Depois tem o outro filho dele com outra mulher, que é Herodes Filipe, que fica ali ao oeste, lá daquele lado. Você tem o Rio Jordão aqui, não é? Do lado de cima do Rio Jordão ali, a região da Pérea. Então Herodes Filipe ficou ali. E você lembra o que aconteceu, né, com os 2 filhos de Herodes? Um filho se apaixona nada. Na verdade, ele está querendo o seguinte, porque segundo historiadores, o filho de Antipas, que é o tetrarca, ele foi para estudar em Roma. Em Roma ele soube que o imperador ia tirar o tio dele como rei da Pérea. Entende? Ele falou com o pai dele, ó, meu pai, o imperador vai tirar meu tio aí, hein? Vai perder essa parte do reino. Aí Herodes falou assim, epa, eu não posso perder esse pedaço do reino, não. Eu não posso perder, não. Então o que ele faz? Ele fala, eu vou namorar da minha cunhada, porque se porventura ele cair, a metade ficou minha cunhada e a metade vai ser para mim. Entenderam? Aí João Batista disse, você não pode fazer isso, não. E o que ele faz? Também quem que manda João Batista meter em política? Crente não deve meter em política, gente. Crente tem que ficar zerado. Tem que ser inocentão. Crente não vai falar nada de política, não. E João Batista, para que mexeu com Herodes? Esse homem não tem juízo, ele é profeta, ó, vai para a igreja. Mas ele não foi. Ele falou com Herodes, ó, você não pode fazer e cometer injustiça. E aí Herodes mandou matar João Batista. E Jesus, sendo nascido de mulher, ninguém chegou nos pés desse homem, porque esse homem era de Deus. Ele amava a justiça, bem-aventurado aqueles, né, que amam a justiça e buscam a justiça, porque deles é o reino dos céus. Então é verdade isso para o nosso coração. Então, meus irmãos, Herodes o Grande, esse aqui é um busto descoberto. Esse indivíduo, ele resolveu, então, depois que os magos chegaram, deu um decreto para matar todos os filhos de Raquel. Aí diz lá, né, Raquel? Que Raquel chorou por causa dos seus filhos. Raquel aí agora significa o povo de Deus, né? Um símbolo do povo de Deus, a mãe do povo de Deus, Raquel. E então Raquel chora agora porque suas crianças são mortas por Herodes. Abre um parênteses. Vocês sabiam que frequentemente, quando vai acontecer uma grande hecatombe no mundo, as crianças são alvo primário de Satanás? Vocês sabiam disso? Toda vez que vai acontecer algo portentoso do céu à terra, as crianças começam a ser duramente perseguidas e massacradas. Isso aconteceu quando Deus resolveu tirar o seu povo do Egito. Então o faraó mandou matar todas as crianças judias, os homens masculinos, as crianças masculinas, todas. O faraó mandou, decretou isso lá. Aí depois você vê que a dureza do coração do homem. Aí você vai para o império, quando chega Jesus também. Herodes também decreta a morte das crianças. A morte das crianças.
Quando Roma chega no seu império, o imperador decreta que é possível fazer aborto, porque a mulher não pode ficar com o seu corpo feio. Então as mulheres romanas da alta society de Roma faziam aborto, matavam as crianças, até que veio a queda do Império Romano. E agora estão voltando de novo. Agora o aborto cada dia está sendo mais forte, está voltando com toda a força para assassinar. Nos Estados Unidos, no Brasil, são milhões de crianças assassinadas, sem condição de resistir, mortas no ventre de suas mães. As suas mães são assassinas perante o Altíssimo. E se não se arrependerem, vão amargar profundamente no inferno por ter matado seu próprio filho. A graça de Deus é grande. Se Deus chamar alguma dessas mulheres, quem sabe já teve essa desdita na sua vida, se arrependa, porque o poder e a graça e a misericórdia do Senhor é imensa, e Ele é capaz de perdoar. Ele é capaz, quando você se arrepende profundamente, o Senhor é poderoso para perdoar. Mas, amigos, essa é a realidade que nós estamos enfrentando, né? Vamos avançando aqui. A gente tem ali agora, quando Herodes então decreta a morte das crianças, né? O que é que acontece? José e Maria então vão lá para o Egito. Aí cumpre a profecia que está lá no profeta Oséias, e que vai dizer: do Egito chamei meu filho. Mas gente, a vida de Jesus é algo assim portentoso, maravilhoso, é glória mesmo. Por quê? Porque a gente vê afunilando em Jesus, Dimas, toda a história, João, toda a história, Cláudio, toda a história, a Luísa, toda a história de Israel. Porque o que aconteceu com o povo de Israel? Do Egito chamei meu filho. Ou seja, o profeta está dizendo que Deus tirou o povo dentro do Egito. Agora Jesus também vai ao Egito, é o Filho de Deus que agora assume o lugar de Israel. Isso é glória, porque Jesus agora é o verdadeiro Israel. Então agora, quando Cristo volta do Egito, Ele está representando o êxodo, representando a salvação outra vez. É maravilhoso isso, gente. Isso é simplesmente maravilhoso, porque agora esse casal leva para fugir da garra de Herodes da morte. Eles vão então para o Egito. Passa aqui pelo ai, palavra difícil falar. Então ele chega lá, e depois que Herodes morre, o anjo fala: agora vocês podem voltar, não é? Então nós temos aí uma fuga para o Egito. Esse é um dos quadros pintados por um pintor sobre a fuga para o Egito. Agora você vê aí tão pequeno, o nosso Redentor é considerado agora um fugitivo, um refugiado, né? O mundo, vocês sabiam disso? O mundo todos os anos conta com milhões de refugiados. Quando a gente menos espera, os povos se tornam refugiados, se tornam pessoas para refúgio, para se refugiarem. A Venezuela, não é? Todo mundo vem para o Brasil, não é? Se acontecer uma reviravolta no Brasil, vamos para os Estados Unidos, vamos para outro lugar. A gente não vai ficar no lugar correndo risco, vai? Um governo que persegue, um governo que prende. Já tem brasileiros hoje que não pode ficar em nossa pátria, e não é porque fizeram coisa má, não, perversa não, é porque expressaram o que eles pensam. Nós estamos vendo isso hoje. Jesus viveu isso. Ele também foi fugitivo, ele também foi refugiado, ele teve que refugiar-se no Egito. E é por isso que nós, os crentes, como a Liana acabou de falar, devemos fazer tudo, contribuir para ajudar nossos irmãos a fugir. Mesmo que seja escondido, Liana, não está errado, porque Paulo também fugiu escondido, você lembra? Desceu num cesto, escondido. Esse episódio que Paulo conta era humilhante na época de Paulo. Falar aquilo ali era humilhante para o apóstolo, falar que ele teve que sair de uma cidade escondido. Mas é o amor de Cristo, né, Dimas? É o amor de Deus, reverendo, que levou o apóstolo Paulo, né? E a graça de Deus também em salvar o seu santo servo. Bom, pois nós temos aqui a Nazaré moderna, como nós... A Nazaré agora sim, a moderna eu achei. A antiga eu não consegui achar, não. Aqui nós temos duas fotos da cidade de Nazaré, atualmente, hoje, né? Esta cidade onde Jesus estava. Aplicações: um Deus glorioso, fiel, Jesus cumpriu a sua promessa ao seu povo, literalmente. Deus é assim. Você leu aí, acho que foi o Lucas que leu, que foi o meu irmão Mateus que leu, né? Que fala que não há impossíveis em Deus para todas as suas promessas. Deus não tem impossíveis para o Senhor. Não há nada. Deus é poderoso.
Quando Deus, Paulo, permite uma coisa acontecer na nossa vida, meu irmão, podemos descansar em Deus. Como vocês deram testemunho na reunião de oração essa semana, vocês descansam em Deus. Sabe por quê? Porque de uma forma ou de outra, o sustento da vida nossa não vem deste mundo, meu irmão, vem do eterno. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós sabemos que, ainda que nos faltasse todas as coisas, o que diz Abacuque, Dimas? Né? Se não tiver mantimento aqui no paiol, se não tiver gado aí no pasto, se não tiver, eu exultarei no meu Senhor e andarei altaneiramente, porque o Senhor cuidará de nós. Deus é fiel, Ele não permitirá que os nossos pés vacilem, e aquele que tem o pastor de Israel pode dizer: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Então esse é o Deus que nós conhecemos, o ministério bendito, a encarnação da pessoa teantrópica. Aqui é teantrópica, viu? Desculpa esse lógico aqui, porque foi lapso da minha digitação. A pessoa teantrópica, Deus, antropos, homem. Jesus é uma única pessoa em duas naturezas, uma natureza tea, divina, e uma natureza trópica, né? Antropologia trópica de homem. Então, esse é um mistério que nós não podemos alcançar, né? Como que Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo? Esse é um mistério, não tem como. Agora, se Deus não tiver mistério, joga ele fora, porque o nosso Deus tem que ser misterioso. Se ele não for misterioso, se eu explicar Deus direitinho, joga ele fora, porque eu já sou o Senhor dele. O que você explica, você controla. Não é assim na ciência? O que você explica, você controla. Então explica a Deus. Se você me explicar, eu jogo ele fora, porque não é o verdadeiro. O verdadeiro ultrapassa. O verdadeiro vai além da nossa capacidade. Então, esse é o Deus glorioso. Como Jesus foi recebido neste mundo, meus irmãos, o rei Herodes se coloca contra, os escribas se fazem diferentes, e os magos é que recebem, é que vão ovacionar, é que vão de fato receber o Filho de Deus. Será? Entre qual desse grupo você se acha, meu irmão? Minha irmã? Qual desses três aqui? Ah, eu sou presbiteriano, não significa nada. Os escribas também eram religiosos como nunca, e estavam perdidos. Não significa nada ser presbiteriano, nem batista, nem não sei o quê. Não adianta. O que adianta é que você precisa tomar essa posição aqui, ó. Andar em direção ao Filho de Deus, movido pelo Espírito Santo de Deus, né, atraído por sua estrela gloriosa. A nossa eterna salvação se tornou possível, e a nossa chamada para seguir os passos de Jesus. Sem Liana, querida. Só uma pergunta. Acho que o Mateus leu a passagem lá de Lucas, no capítulo 1, falando quando Maria recebe a visitação do anjo. Bom, o que a gente estuda sempre é que no Antigo Testamento, tudo, desde a primeira palavra até o nascimento de Jesus, é a sombra apontando para o que viria. Por essa fala aqui, claro que a gente leu em português, eu não conheço nada, não sei nada de original, mas quando você relê a hora que o anjo fala, que vai chamar ele de Jesus, e que é filho do Altíssimo e tal, isso fica claro para aquele cenário lá, que era o Messias esperado? Eu não sei se você passa a minha dúvida. Tá. Será que eu consegui entender? Vamos ver se eu der a resposta, você faz de novo. Mas o fato é que o Messias era aguardado, sim. E as nações estavam aguardando. Tanto que os magos, né, no Oriente, quer dizer, o mundo inteiro estava esperando. Né? Inclusive a mulher samaritana falou com Jesus que eles estavam esperando o Tareb, ali no encontro do poço de Jacó com a mulher samaritana. Ela disse: nós estamos aguardando o Tareb, que sou eu. O Tareb era o nome do Messias entre os samaritanos. E Jesus disse: sou eu mesmo. Então havia-se uma expectativa de ver o Filho de Deus, o Messias. Aqui o Messias seria Filho de Deus, que seria um ente espiritual glorioso, Filho de Deus. Isso também está decretado, ou está profetizado em Isaías 9. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E o seu reino não terá fim, porque ele é do Pai Davi. Então você vê as duas naturezas de Jesus ali conjugadas no profeta Isaías. Então, de sorte que a gente pode perceber isso no cômputo, né? E na Palestina. E também a gente vê isso na revelação do Espírito Santo, quando ele se manifesta na vida daquele velhinho, Simeão, lembra? Que fala: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque meus olhos viram a tua salvação. E Ana também, o cântico de Ana, ela revela. O próprio canto de Maria também, né? A gente acaba sendo um pouco racional, né? E pensa assim: não, está todo mundo esperando.
há 9.000 anos, né? Não, porque é 900 anos, sei lá, 7.000 anos. Aí, de repente, o anjo chega e fala assim, você vai ter um filho e é o Messias que está todo mundo esperando. Quer dizer, fica claro naquele momento da anunciação que aquele seria quem de fato todo culminaria. Tudo nele. Toda a esperança, de Gênesis até ali. Não sei se eu estou... Veja só, quando o anjo fala com Maria, ela fala assim, mas como vai acontecer isso? Ele fala, o poder do Altíssimo te envolverá, a sombra do Altíssimo te envolverá. Sombra significa mistério, né? O grande mistério do Altíssimo te envolverá. E tal como ele fez Adão, no seu ventre haverá de ser feito o segundo Adão. Então o mistério do Altíssimo vai trazer a vida do Messias em seu ventre, né? E aí ela faz o cântico dela. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque contemplou a sua serva para ser mãe, né? Para ter essa bênção. A própria saudação do anjo, salve Maria, agraciada. A palavra agraciada significa aquela que recebe graça, não é aquela que tem graça, não. Aquela que recebe graça, porque ela recebeu graça para a sua salvação e ser mãe do Redentor. Ok, muito obrigado, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar encerrando o nosso trabalho de hoje, pedindo que Deus nos acompanhe em sua graça, em seu favor, e que a sua misericórdia esteja conosco. Vou pedir o presbítero Demetrios para fazer a última oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, porque Tu és um Deus puro, santo, perfeito, soberano. Tu és aquele que decreta a história, ó Pai. Nós te damos graça por essa iluminação para o Teu servo expôs aqui agora. Nós te damos graças, ó Pai, porque nós podemos reconhecer, ó Pai, nas palavras daqueles magos a Herodes, ó Deus, que é chegado o Rei dos Judeus. Nós podemos reconhecer que a Tua graça desceu à terra. Amém. Ó Pai, nós reconhecemos, ó Deus, que todo o composê da história culminam em Cristo Jesus. Amém. Senhor, nós sabemos que a Tua graça foi manifestada na face de Cristo, ó Pai. Amém, Pai. Graças te damos por isso, ó Deus, porque somos pecadores, caímos em Adão, merecíamos ser exterminados, merecíamos, ó Pai, que a criação toda fosse exterminada, ó Pai. Mas estava em seu plano, ó Deus, que Tu redimiste, ó Pai, o universo criado, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Amém. Por isso nós, Senhor, te damos graças, magnificamos o Teu nome, ó Deus, porque somos, ó Pai, parte do plano divino, ó Deus. Amém, Senhor. Somos irmãos de Cristo, ó Pai. Somos achegados à família dele. Amém. Ainda que irmãos adotivos, ó Deus, mas irmãos na fé, ó Pai. Te damos graças, ó Pai, pelos benefícios da vida de Cristo, ó Pai. Amém. Pelos atributos que Ele nos otorgou, ó Deus. Amém. Em nome dele nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos orar, Pai Nosso, juntos? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, tenham todos um bom fim de semana e sábado, né, 19 horas, um trabalho especial aqui. Dizer aos meus irmãos também que eu tenho uma classe de geografia bíblica e arqueologia e alguns dos meus alunos vão estar aqui em alguma quinta-feira para poder também compartilhar com vocês acerca da geografia bíblica nos caminhos de Jesus. Então, orem por eles também. Eu tenho certeza que vão conhecer muita gente nova e abençoada que vai poder edificar a gente grandemente. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.